Olá, Elza Batista, seja bem-vinda ao meu canal Rompendo em Fé, né? Porque eu acredito muito nos milagres do Senhor. Inclusive, eu vou começar a fazer várias passagens assim, contando sobre os testemunhos que Deus fez na minha vida. Testemunho de cura, testemunho de libertação, testemunho que eu vivi com minha família, com o meu próximo, na minha igreja, os milagres de Deus. E se vocês querem saber mais sobre isso, né, como vai ser, comenta aí, né? Tem esse canal do YouTube, vocês podem comentar, né, falando o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam, se vocês querem ouvir sobre os meus testemunhos, porque o testemunho também ele edifica a nossa vida, né? E lembrando vocês, todas terça e quinta-feira tem YouTube novo, tem palavra nova, né? E é nesse canal. Então que vocês possam estar aprendendo. Se você não tem tempo de manhã, leia, escute de tarde, escute à noite, veja. Porque com certeza o Senhor terá uma palavra para os nossos corações. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou falar, né, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e 14. Lembrando que no último vídeo eu falei sobre o perdão, né, que Moisés estava orando para que Deus viesse perdoar os pecados, as iniquidades daquele povo. E agora eu vou falar uma palavra que o Senhor falou para Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra." Eu vou deixar o versículo 15 também, diz assim: "Agora estarão abertos meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar." né? Nesse versículo também está incluso o perdão. Mas aqui no começo o Senhor fala: se o meu povo, porque tem um povo dele, que chamar pelo nome dele, porque tem povo dele que não chama pelo nome do Senhor, né? Primeiro ponto é isso: a gente reconhecer o nosso Senhor, reconhecer que é o nosso Pai, reconhecer que é o nosso provedor, o nosso cuidador. Primeiro, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né, e orar, precisamos se humilhar diante do Senhor. Reconhecemos que não somos nada diante dele, que ele pode tudo, e começar a orar em um propósito, em uma determinação, em um objetivo, para que o Senhor venha fazer grandes coisas na nossa vida. Buscar a face, né? Buscar o Senhor, a presença dele, anelar por ele, pela sua presença, porque muitas vezes a gente quer receber bênçãos, mas a gente não quer buscar o Senhor, a gente não quer buscar fazendo a vontade dele, fazendo a obra dele. Simplesmente a gente só quer a bênção e pronto. Mas ele dá uma condição para cada um de nós, que precisamos chamar, atrair o olhar dele, buscando a face dele, e se converter dos nossos maus caminhos, ou seja, se converter daquelas coisas que faz nós errar, se converter daquilo que faz desviar a gente da presença do Senhor, né? Porque às vezes tem pecado que a gente pensa que é só como é que eu posso dizer, matar, roubar o seu extremo. Não, mas tem pecados que são sim pequenos, mas ele tem consequência, ele gera em nós frieza espiritual. Quando eu não quero ler a palavra, eu fico fraca espiritualmente, e isso é uma falha da gente, e a gente não percebe sobre isso. Quando a gente começa a falar dos nossos irmãos, falar mal, sem dele estar por perto, né? Isso daí é uma fraqueza, é um pecado. E a gente pensa que não, a gente age naturalmente. E quando alguém fala da gente, a gente fica irado, a gente fica com raiva, porque aquilo traz mal para a gente. Então, se aquilo está trazendo mal para a gente, então está trazendo mal para o nosso próximo também. E a gente tem que chorar, se lamentar com ele. Muitas vezes a gente não quer chorar nem lamentar com o nosso próximo. Aí fala assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Então, quem é que vai nos perdoar? É o Senhor, é o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Ele vai perdoar os nossos pecados, mas para isso a gente precisa reconhecer os nossos erros, a gente precisa sair dos nossos maus caminhos, a gente precisa obedecer ao nosso Deus, fazer a vontade do Senhor, né?
E se eu não fazer a vontade de Deus, e se eu não me arrepender dos meus maus caminhos, do meu pecado, se eu não me arrepender, se eu não me humilhar, se eu não orar, porque nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença do Senhor, a face do Senhor. Então, como é que o Senhor vai nos perdoar se eu não ajo? Eu preciso agir. É um ativo. A gente precisa tomar uma ação, uma decisão. A gente precisa. Então, não é questão só de querer, mas a necessidade, né? É para gerar uma coisa muito importante para as nossas vidas. Então, o Senhor, Ele vai perdoar. E num 15, para completar, Ele diz assim: agora estarão abertos os meus ouvidos. Porque Deus não está respondendo a nossa oração, a tua oração, porque está precisando a gente fazer muitas coisas que está incluso nessa Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? A humilhação, a orar, a buscar a face do Senhor, a converter dos maus caminhos, né? Então, tem aqui uns fatores, umas decisões, umas coisas a tomar. E muitas vezes não queremos fazer isso. Então, Ele dá uma condição para nos abençoar, para nos perdoar. Então, que Deus possa aplicar, né, mais um versículo sobre o perdão nas nossas vidas. E que Deus abençoe.